Olá, boa noite, meus afetos e desafetos. Estamos aqui mais uma vez no canal para poder discutir um pouco mais de filosofia, filmes, a cultura em geral, né? E hoje eu vou falar de alguns heróis da história, é, tanto heróis cristãos quanto heróis da cultura pop e seus paralelos, tá? Então vamos lá, qual que é a galera que eu vou estar abordando hoje? Eu vou falar um pouco do Neo, né? Do Batman, de Moisés e de Platão. Claro, Platão é a cola que conecta todos eles, né? Mas eles têm muito em comum esses heróis. E não é só na questão da jornada, mas eu digo sobre o final de suas jornadas. E esse é o ponto interessante da discussão, né? Então vocês devem lembrar aí de Matrix, filme clássico, Cyberpunk, como a gente nunca tinha visto antes, né? E que trouxe alguns conceitos de ficção científica dos livros para a TV, né? Coisa que a gente não tinha visto ainda, exceto talvez ali no Vingador do Futuro, né? Com o Schwarzenegger e tal. Qual que é o ponto desse filme? A gente percebe que esse filme ele se refere muito ao conto da caverna de Platão, né? A alegoria da caverna de Platão. E o que a alegoria da caverna de Platão diz é o seguinte: ela fala que dentro de uma caverna, né, imagina que existam presos a uma parede, existem pessoas que olham para o fundo da caverna e veem projeção de sombras que vêm de fora da caverna. Para quem sabe que tem do lado de fora, sabe que tem uma fogueira que emite essa luz no fundo da caverna e que algumas pessoas usam ali algumas formas, né, de papel, enfim, usam algumas coisas para poder gerar sombras. E quem está dentro da caverna vê essas sombras e interpreta essas sombras como a realidade do mundo. Mas aquela não é toda a realidade. Então, você tem que sair da caverna, né, e do outro lado da parede e olhar para perceber que aquilo é apenas um fogo. Que aquilo não é o verdadeiro sol e que aquelas sombras são falsas. Então você sai da caverna, vê o sol, desperta e aí você fica iluminado com a realidade. Então não quer dizer que as sombras são completa mentira, mas elas são uma visão limitada da realidade, ou seja, tem muito mais por trás daquilo. E esse é um tema que tem em todas essas histórias, todas elas. Porque o que acontece? Esses heróis, eles representam no final de suas carreiras aquilo que acontece quando se sai da caverna. Então vamos lá. Em Matrix a gente tem o seguinte evento. Eu não sei se vocês lembram, ah, existe a Mulher de Vermelho no Matrix. Ela foi programada ali para um teste, para ensinar pro Neo que as pessoas dentro da caverna, ou seja, dentro da Matrix, elas ainda estão condicionadas a viver na Matrix e a tudo que elas conhecem. Então toda pessoa na Matrix é um potencial inimigo. No Matrix é porque elas vão virar um agente, ou seja, toda pessoa que não foi iluminada, não saiu da caverna, ela é um agente da caverna, ou seja, ela trabalha para manter o status quo dentro da caverna. Isso também está na alegoria de Platão. Quando ele começa a especular o que aconteceria, por exemplo, se alguém tentasse mudar as coisas da caverna. Então ele teria dificuldade porque as pessoas não acreditariam no mundo que ele viu. E certamente tentariam impedir ele de promulgar essa verdade perigosíssima sobre o que tem do lado de fora da caverna. Então o que acontece? Sabendo disso, o Neo ele é obrigado a enfrentar as pessoas dentro da Matrix, que são as pessoas que não foram iluminadas, ou seja, não sabem que estão na Matrix. Todos são potenciais inimigos. E, bom, até aí tudo bem, né? Ele adquire a capacidade que ele precisa para vencer o desafio final, fica super poderoso e voa no final do filme. Só que o interessante é o seguinte: ele nunca mais volta para a Matrix para viver na Matrix, porque isso é um perigo.
Este é um perigo muito grande e a gente vai explorar com os outros heróis. Né? O que acontece? Quando você sai da caverna, você adquire um poder muito grande. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, já diria o Homem-Aranha. Então vamos lá para o Cavaleiro das Trevas. Tem uma frase muito interessante, que foi a frase que me deu a ideia para poder comentar isso, que é a frase do Harvey Dent, quando ele fala num comentário o seguinte: se vale a pena morrer como herói ou viver o suficiente para se ver tornar o vilão. Isso é muito importante, porque é o seguinte: o herói, ele é como o homem que sai da caverna. E saindo da caverna, agora ele tem uma função como alguém de fora da caverna que tenta resgatar os que estão dentro. Mas tentar resgatar os que estão dentro vai causar para ele grande dor, porque as pessoas não querem sair. Então, o máximo que ele pode fazer é algumas ações, mas ele nunca consegue acabar com o sistema da caverna. E no Batman você tem esse momento, né, que vai culminar nessa cena onde o Bruce Wayne ele vende vários tipos de celular, vários celulares com a intenção de que esses celulares fossem sabotáveis para ele ligar todas essas câmeras ao mesmo tempo e mapear toda a Gotham para achar o Coringa. Bom, não basta dizer, né? Isso é extremamente antiético. Ele está acabando ali com a privacidade de todas as pessoas para pegar um bandido. Então veja a responsabilidade do poder do Batman. É gigantesca. E duas coisas interessantes acontecem. Duas pessoas veem essas telas com essa quebra gigantesca de privacidade, que é o personagem do Morgan Freeman e o Batman. O personagem do Morgan Freeman, ele fala com o Batman que se ele fosse usar aquilo, ele ia ligar aquilo e nunca mais ele ia aparecer, nunca mais ele ia trabalhar com o Batman, porque pra ele aquilo ali já deu. E o Batman, obviamente, ele vê, mas ele continua sendo Batman após o fim do filme. Então, o que isso representa ali? Representa a pessoa que tentou voltar para a caverna, no caso o personagem do Morgan Freeman tenta voltar, e representa a pessoa que não vai voltar mais para a caverna. Só que é interessante, porque o final desse filme vai mostrar o que acontece além, que o Matrix não mostra. Que é quando o herói que saiu da caverna se torna inimigo daqueles habitantes da caverna. Na alegoria de Platão, é dito que se a pessoa voltasse e tentasse insistir, né, na iluminação dos que estão dentro da caverna, se ela puxasse-os para fora da caverna, eles machucariam seus olhos, porque não estão acostumados com a luz do sol, apenas com as chamas que produzem as sombras na caverna. Então eles se machucariam muito. E os machucados certamente dariam um péssimo testemunho do que pode haver fora da caverna. Então, com medo, as pessoas poderiam vir querer matar aquele que saiu da caverna. E é o que acontece em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Quando o Batman sai, ou seja, quando ele consegue executar o seu grande feito, né, e ele adquire todo esse poder, ele se torna inimigo público número 1. E é necessário que ele vire inimigo público. Porque ele não pode mais participar das coisas mundanas da Terra. Ele não pode mais participar das coisas comuns, que é algo que o Harvey Dent faz. E aqui é interessante. Harvey Dent, ele consegue sair da caverna por outros motivos. Ele também é um herói. E ele consegue muito poder no filme. E ele cai no próprio conto, né? Viveu demais para se tornar o vilão. Por que ele é duas caras? Porque ele tem essa hipocrisia de que ele sabe o que tem do lado de fora da caverna. Mas ele se passa por um tolo. Ele se passa por um membro da caverna exemplar. Mas na realidade ele sabe que tem lá do outro lado. E usa esse conhecimento para controlar os que estão dentro. E quando que ele vê o que tem fora da caverna? Quando, no caso do filme Dark Knight, quando o Coringa tem aquela conversa com ele no hospital. Não vou dar spoiler mais, porque eu já dei demais, né?
Essa conversa vale a pena você ver no cinema, se não viu ainda. Aliás, que é spoiler, né? Esse filme já tem mais de 10 anos. Vai lá e assiste logo esse Batman. Então vamos lá, vamos pro nosso último herói. A gente tem mais um herói aqui, que vai ser Moisés. E assim, Moisés, a história dele é muito, mas muito bem conhecida, né? Moisés salva o povo hebreu do Egito, da escravidão, servidão no Egito, atravessa o Mar Vermelho com o milagre da abertura do mar e caminha por 40 anos com o povo no meio do Egito. E ali ele faz muitos sinais e maravilhas a mando de Deus. O que é que acontece? Qual que é o ponto importante aqui? Moisés adquiriu também muito poder. No texto bíblico é dito que quando ele volta de uma dessas conversas que ele tem pessoalmente com Deus, pessoalmente assim, Deus é representado fisicamente, não apessoado, mas dentro de alguma força da natureza, uma nuvem, né, ou a sarça ardente, enfim. E sempre que ele volta, ele fica com a face incendiada com alguma luz, com algum brilho sobrenatural. Eles falam que a face dele emite glória. Isso é muito importante. Moisés viu a Matrix. Ele saiu da Matrix, ele saiu da caverna. Ele viu que tem do outro lado da farsa que a gente chama essa existência. Ou seja, não que a existência seja uma mentirosa. Da mesma forma que as sombras não eram necessariamente mentira, mas elas não eram toda a realidade. Ou seja, não é uma mentira necessariamente intencional. Às vezes sim, mas é uma mentira sobre a condição do mundo e a condição nossa de não poder enxergar tudo o que acontece no mundo. Então, qual que é o ponto? Moisés, é, ele tem esse grande poder. Ele caminha com esse povo, tira o povo da servidão e leva o povo para a terra prometida. Muitas coisas acontecem no meio do caminho, né? Inclusive, quando ele vai buscar os 10 mandamentos, ele volta e ele percebe que o povo está adorando um bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro ele é uma alusão às sombras. Aliás, as sombras são uma alusão ao bezerro. Porque as pessoas não conseguem olhar para a luz de Deus. Elas preferem olhar para a sombra do Deus bezerro, que está ali, que é fácil de adorar. Ele não tem nenhuma punição, não tem nenhum preceito. Você só dança para ele e tá tudo certo. Não somente isso. Eles têm medo do Deus verdadeiro. Porque eles têm medo de queimar os olhos no sol. Ou seja, eles estão como aqueles da caverna de Platão, que não querem sair para enxergar a verdadeira luz. Ela pode machucar os olhos. E eles veem que essa luz é forte porque ela é refletida na face de Moisés sempre que ele volta do monte. Então existe essa ocasião onde ele volta do monte, finalmente com os 10 mandamentos, por fim, depois desse episódio da adoração. E o que acontece na ocasião, a Moisés vem trazer a palavra de Deus para o povo, ninguém pode se aproximar do monte, e a voz de Deus emite do monte, né, para que o povo ouça. Só que após ouvir os 10 primeiros mandamentos, o povo clama, né, pede para Moisés o seguinte: olha, fala você com a gente, porque a gente tem medo da voz de Deus. A gente tem medo porque a gente acredita que vai morrer, né? Ou se vê-lo, ou ouvindo-o, é melhor que você faça esse trabalho, né? Faça essa intermediação. E é o que Moisés faz e termina de dar os mandamentos e outros escritos. Ele pega de forma privada, né, e depois ele distribui e mostra para o povo quais são as leis. O que acontece posteriormente? A caminhada continua por mais muitos anos e eventualmente o povo alcança a terra prometida. Mas a Moisés não é permitido entrar na terra prometida. Em Êxodo vai ficar bem claro ali que a terra prometida ela não vai ser para ele. Ele é conduzido por Deus até o monte, de onde ele pode ver a terra prometida, contemplar a sua beleza, mas após isso ele morre ali mesmo no monte e seu corpo nunca mais é encontrado. Qual que é o paralelo aqui que eu estou tentando fazer? Nenhum deles pode voltar para a caverna igual.
Na realidade, o retorno deles para a caverna é extremamente perigoso por causa do seu grande poder ah, e da sua grande responsabilidade. As pessoas com grandes responsabilidades, elas podem ser inclusive mal interpretadas, porque em sua responsabilidade, elas podem tomar decisões difíceis, que têm consequências ruins para ambos os lados. Não só isso, com tamanho poder, elas podem se tornar também grandes tiranos. Elas podem se tornar objeto de adoração e corrupção dos verdadeiros valores. Isso acontece, inclusive, com uma das serpentes que Moisés usa para expulsar outras serpentes do meio do povo. Ele faz uma espécie de totem com a serpente e, eventualmente, os judeus começam a adorar o totem. Ou seja, se esquecem dos verdadeiros valores e começam a cultuar a sombra, né, de um acontecimento, e não o valor e a lição por trás dele. Isso é extremamente importante e verdadeiro. Aqueles que saem da Matrix, ou seja, aqueles que vêm atrás das estruturas, quaisquer que sejam, pode ser estruturas de poder, pode ser de conhecimento, que seja. Aqueles que vêm atrás delas, eles nunca mais serão os mesmos. E eles não conseguem mais se relacionar normalmente com as pessoas. Ou eles se transformam como duas caras, em uma espécie de grande hipócrita. Eles podem se transformar em grandes tiranos. Ou, do contrário, eles se tornam grandes inimigos do povo. E assim, tendo que ser sacrificados de uma certa forma, né, em um certo dizer, como uma espécie de bode expiatório para a salvação daquele povo. Ou seja, ele tem que se sacrificar completamente. E vocês já podem imaginar que personagem é esse que se sacrifica. Né? Mas agora eu queria trazer um outro paralelo. Nenhum herói específico, mas um tipo de herói, que são os veteranos. Os veteranos de guerra. O que há em comum entre tudo isso que eu acabei de dizer e os veteranos? Eles também veem atrás da estrutura. Eles são colocados em situações de grande perigo. Eles veem o mais extremo da violência humana e da falta de valor também que o humano é capaz de dar aos outros, né? De dar a outrem. A falta de valor, a falta de dignidade que o homem pode passar. Eles lidam com a morte constantemente. E, portanto, quando voltam quebrados, treinados, experientes. No entanto, quebrados, talvez depressivos, talvez até com problemas graves psicológicos. Alguns se tornam perigos legítimos para as pessoas em volta, pois estão constantemente num estado onde acreditam que a guerra é iminente. Aliás, não é iminente, ela é verdadeira, ela vai acontecer, ela está acontecendo. Inclusive, o filme Rambo é um filme sobre esse tipo de problema. Então, o veterano ele é uma espécie de herói que saiu da Matrix e não pode voltar, que adquiriu muito poder e pode causar grande dano se mal utilizado. Mas tem mais. Ele fala do que as outras passagens não abordam muito. Com exceção do Harvey Dent e o Duas Caras, eles evidenciam como que o psicológico de uma pessoa é alterado quando ela encontra a verdade. Muitos quebram, nem todos aguentam. Ou seja, é por isso que vivemos numa sociedade que tanto ama a mentira, tanto ama o que é falso. Falsos elogios, falsas amizades, falsos valores. O importante é tê-los, não necessariamente tê-los verdadeiros. Podem ser piratas, claro, podem ser falsificados, farsantes. Por que isso? Porque a verdade ela é extremamente pesada e nem todos podem lidar com ela. Mas a mentira, ela é qualquer coisa. Ela pode se tornar algo
desprezível para a pessoa, nojento, mas ela pode se tornar algo agradável aos ouvidos, que vai manter a sua sanidade e seu status quo. É por isso que vivemos na mentira, por isso que amamos a mentira, por isso que respeitamos e esperamos a mentira. Ora, isso é para o nosso detrimento. Isso vai nos consumir e nos destruir. Mas infelizmente é assim que vivemos. Pois sabemos que se encararmos a verdade vai nos encarar de volta. E ela vai exigir de nós a verdade. E quando ela exige de nós a verdade, o que nós temos para dar? O que nós temos feito para esse mundo? O que nós temos feito em prol dos valores, em prol da verdade? E quando ela nos encarar, ficaremos com vergonha. Ficaremos com vergonha da verdade. E essa vergonha nos consumirá. Bom, espero que vocês tenham gostado do papo. Esse foi mais um vídeo comentário, análise. Bom, enfim, que seja. Espero que tenha sido bem útil para você, que tenha te levado a alguma reflexão interessante, valorosa, e que possa levar a mais reflexões, se possível. Eu continuo nessa luta. Vamos tentar manter 2 vídeos por semana e encher esse canal de discussão. Por favor, curte, comenta e compartilha se gostou do vídeo. Se não gostou, agradeço por ter me aturado por tanto tempo. Até a próxima, para os meus afetos e desafetos. É isso aí.